Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Neste trabalho, iremos apresentar sobre o oxímetro. O que é um oxímetro? O oxímetro ele é um aparelho que é utilizado para medir a quantidade de oxigênio no sangue de uma maneira não invasiva, ou seja, não é necessário perfurar para que você obtenha a quantidade de oxigênio. Ele faz isso através do uso de luz vermelha e infravermelha, através da quantidade de sangue de oxigênio nas hemoglobinas. Mas primeiro, a luz é uma onda, então é conveniente que eu dê uma explicada sobre ondas antes. O que são ondas? Elas são perturbações que se propagam de um lugar para o outro e transportam energia. E a luz é uma onda de natureza eletromagnética, que, diferente das ondas mecânicas, as ondas eletromagnéticas não precisam do meio natural para se propagar. Enquanto as ondas mecânicas obedecem às leis de Newton, por exemplo, o som, e precisam de um meio para se propagar, as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo. E a luz ela é uma onda transversal, ou seja, a direção de vibração da luz ela ocorre perpendicularmente ao seu sentido de propagação. Isso é diferente das ondas longitudinais, em que a direção de vibração ocorre na mesma direção, no mesmo sentido que sua propagação. A amplitude de uma onda é o ponto máximo que ela vai chegar, né? E a amplitude ela tem relação com a intensidade, ou seja, a quantidade de energia que a onda é capaz de transmitir por segundo. Outra característica da onda é o comprimento de onda, que seria a distância que a onda leva de um ponto até esse mesmo outro ponto, como está aqui, por exemplo. E temos também a frequência, que no caso da onda eletromagnética, como a velocidade da luz é constante, ela vai ser inversamente proporcional à frequência. E quanto maior a frequência, é maior a quantidade de oscilações em um segundo que nós temos, quando a frequência é dada em hertz. E quanto maior, mais energia essa onda carrega. Falando um pouco sobre luz, que é o princípio que o oxímetro usa, nós temos a luz visível, que é as frequências que o olho humano enxerga, que é entre 400 nanômetros, que seria o violeta, até 730 nanômetros, que seria o vermelho. Esse é o espectro de luz visível. Maior do que isso, nós temos o infravermelho, que também o oxímetro usa, que vai até 1 milhão de nanômetros, ou seja, 1 milímetro. E menor que isso, nós temos o ultravioleta, e ainda abaixo do ultravioleta, com comprimentos de onda menor, raio-x, raio-gama. E acima do infravermelho, com comprimentos de onda maiores, é o micro-ondas e as ondas de rádio. Como que o oxímetro funciona, como eu disse, ele emite alternadamente luz vermelha e infravermelha. No caso do Max 30-100, o comprimento de onda da luz vermelha é 660 nanômetros e do infravermelho 880. Nós temos um detector que, com base no espectro de absorção da hemoglobina, que será mostrado mais adiante, ele vai conseguir calcular a quantidade de oxigênio, vendo quanto que vai absorver de luz, quanto de luz será absorvida e quanto que vai chegar no detector. E também precisa ser levado em consideração a pulsação do paciente. Mas antes, o que é a hemoglobina? A hemoglobina ela é uma proteína que existe nas hemácias e que tem a função de carregar o oxigênio para os tecidos. E ela que faz com que o sangue fique com a coloração avermelhada, pois quando ela está ligada com o oxigênio, ela assume essa coloração. Quando não está, ela assume uma coloração azulada. Aqui nós podemos ver, no nosso caso, quando nós temos 75% de saturação, isso é 75% das moléculas de hemoglobina estão ligadas ao oxigênio. Aqui nós temos 16 moléculas e 12 estão ligadas, o que faz com que seja 75% de saturação. E conforme o nível de oxigenação, a absorção ela vai mudando em determinados comprimentos de onda. Aqui, o que o oxímetro usa é o vermelho, este aqui, e o infravermelho. Nós podemos perceber que quando está no vermelho, a absorção ela é mais baixa quando ela é oxigenada do que não é. E isso se inverte no infravermelho. Quando está oxigenado, a absorção é maior do que quando não está oxigenado. Isso é algo bom para a gente calcular a razão da quantidade de oxigênio.
E com esse gráfico que foi mostrado, nós vamos conseguir calcular a quantidade de saturação de oxigênio no sangue através dessa fórmula aqui. Nós teremos a hemoglobina oxigenada dividido pela hemoglobina total. Aqui nesse GIF nós podemos ver como fica a absorvância com determinada saturação de oxigênio. Quando está em 100%, é exatamente conforme o gráfico que foi mostrado aqui anteriormente, o vermelho. Mas quando está em algo entre isso, aí nós teremos o gráfico entre, né? E daqui nós temos o quanto que é absorvido de luz vermelha e infravermelho, e aqui nós temos a razão que vai ser usado para realizar esse cálculo. Porém, não é apenas o sangue que absorve a luz vermelha e infravermelha. Os outros tecidos, como pele, ossos, etc., também absorvem. E para isso nós precisamos desconsiderá-los. E para fazer isso, a gente vai usar o fato de que o sangue arterial é a única coisa pulsante. Então, qualquer variação na absorção vai ser devido a ele. Como nós podemos ver aqui, ó, aqui nós temos a quantidade de luz que a pele absorve. Isso vai permanecer constante. Enquanto, devido à pulsação do coração, a do sangue vai mudar, porque um momento vai ter mais sangue, outro momento menos. E daí isso vai variando. E daí aqui nós vamos ter a quantidade de luz absorvida total. E daí nós vamos usar essa parte aqui que varia para calcular a quantidade de oxigênio no sangue. Porém, aquele gráfico anterior estava fora de escala. Na realidade, apenas em torno de 2% do sinal é pulsante, o resto são os tecidos que absorvem. E o fato desse valor ser pequeno faz com que o oxímetro seja suscetível a erros, caso, por exemplo, a sonda não seja colocada corretamente, ou se o paciente ficar movimentando o dedo, vai acabar fazendo com que a análise não seja correta. E para calcular, como eu disse, vai precisar levar em consideração a variação temporal de transmissão da luz. O que nós temos aqui? Aqui nós temos a quantidade de luz que é absorvida, essa aqui é constante, que seria o que a gente chamaria de DC, o resultado da absorção dos tecidos do corpo. E a C é o resultado da absorção das artérias, que é o que varia. Daí nós temos aqui para calcular a quantidade de oxigênio no sangue, vai ser basicamente isso. O AC sobre o que seria a absorção das artérias, dividido por DC em vermelho, dividido pelo AC, que é a absorção que varia, a absorção que varia, com a absorção constante em infravermelho. Daí nós conseguimos, vai ser usado esse cálculo para ter a oxigenação do sangue. Aqui nós temos o gráfico mostrando a variação, a pulsação. É necessário tomar cuidado quando irá realizar o teste para que o gráfico ele esteja assim bonitinho, esteja contínuo. Porque caso ele não esteja, você, por exemplo, mexa o dedo, o gráfico ele vai começar a ficar diferente, vai ficar estranho, ele vai ficar às vezes menor, vai ser uma coisa, não vai ser dessa maneira como está aqui. O que pode demonstrar uma leitura incorreta da quantidade de oxigênio no sangue. Outras informações, o nível ideal de oxigênio no sangue é entre 95% até 100%. Porém, caso esteja em 90%, 95%, ainda não é um problema, ainda é aceitável. Porém, quando fica abaixo de 85%, isso quer dizer que os tecidos não estão mais recebendo oxigênio suficiente. E daí o problema já é mais grave. E o oxímetro é mais preciso para valores entre 80% e 100%, tendo uma margem de erro de em torno de 2%. Porém, essa margem de erro é aceitável pela praticidade que nós temos de medir a quantidade de oxigênio no sangue constantemente. O oxímetro não é possível ser utilizado em fumantes, pois as células de monóxido de carbono, elas também se ligam à hemoglobina. E o oxímetro não vai conseguir diferenciar o que é oxigênio ligado à hemoglobina e o que é monóxido de carbono. O mesmo vale para alguma pessoa que por algum motivo sofreu intoxicação de monóxido de carbono. Se você fazer o teste de oximetria nela, vai dar valores absurdos, mas na realidade não é tudo oxigênio aquilo. Aquilo é também carbono, monóxido de carbono. E outras coisas que atrapalham é o uso de esmalte, ele acaba atrapalhando a leitura. Assim como o frio, pois quando está muito frio, o seu corpo ele vai enviar sangue para os órgãos principais, para os órgãos vitais, para mantê-los aquecidos. O que faz que na região periférica, que é onde a gente coloca o oxímetro para realizar o teste, vá menos sangue, o que prejudica os resultados.
Ok, agora vamos falar um pouco sobre o sensor MAX3010. O sensor MAX3010 ele é um sensor de baixa potência e ele é baseado também no protocolo de comunicação I2C. Ele apresenta dois LEDs, aqui dois LEDs, um LED vermelho e outro infravermelho, e um fotodetector. A ideia é que ele seja ligado, o LED vermelho, ele vai aferir a quantidade de luz refletida no fotodetector, então vai ser ligado logo depois o infravermelho, e depois vai aferir a quantidade de luz refletida no fotodetector. Através desses dados, é possível saber a oxigenação no sangue e a frequência cardíaca. Ele é um sensor muito utilizado por conta do seu baixo custo, variando entre R$ 34 a R$ 50, para as versões mais recentes. Ele também é equipado com um sensor de temperatura. Bom, a alimentação do sensor. O sensor ele é alimentado por duas tensões diferentes. Uma tensão de 1.8 para o circuito interno e 3.3 volts para os LEDs, para alimentar os LEDs. Isso permite com que ele possa se conectar a qualquer microcontrolador de nível lógico de 5 até 1.8 volts. Uma das suas principais características também é o seu baixo consumo de energia. Ele consome menos de 600 microamperes durante a medição. Se for configurado no modo espera, ele pode medir até 7 microamperes. Pode consumir até 7 microamperes. Bom, por conta disso, esse sensor ele pode ser até implementado em dispositivos alimentados por uma bateria. Bom, se tratando do FIFO Buffer e a interface I2C. O que é o FIFO Buffer? O FIFO Buffer, ele é, de maneira resumida, ele é o que evita sobrecarregar o microcontrolador, no caso o Arduino que vai ser utilizado, sobrecarregar com lixo de memória. Agora, a interface I2C. Bom, o módulo ele usa uma interface de comunicação, protocolo de comunicação. O I2C é como se o Arduino, no caso o microcontrolador, falasse uma língua, falasse inglês, e o módulo falasse em outra língua, em espanhol. Esse protocolo de comunicação vai estabelecer uma regra para que eles consigam se comunicar no mesmo idioma. Bom, mais adiante eu vou mostrar aqui. De maneira geral, nós temos o varal como sendo representado aqui como sendo o protocolo I2C. Então, nós temos que ter um microcontrolador mestre e seus escravos. Tem que ter um nível de hierarquia, certo? Bom, imagine que todos estão ouvindo ou falando ao mesmo tempo. Para que eles possam se comunicar, o Arduino manda mensagens para os microcontroladores ou módulos. Vice-versa, é necessário que eles possuam um endereço. Esse endereço às vezes ele é fixo, às vezes pode ser configurado. Bom, a pinagem do módulo. O módulo ele apresenta a primeira conexão como sendo a VCC. Se trata da alimentação do módulo. Ele pode ser alimentado com 5 até 3.3 volts. SCL e SDA são as conexões do protocolo I2C que eu falei anteriormente. Elas permitem com que o Arduino ou microcontrolador que você utilizar se comuniquem, certo? O SCL ele é um serial clock, que ele apenas recebe a frequência do microcontrolador, apenas. O SDA já é uma conexão bidirecional. Ela pode tanto receber dados como também enviar. O INT ele pode ser programado para gerar uma interrupção a cada pulso. Essa é a função do INT. O 5 e o 6 são as pinagens dos LEDs, referente aos LEDs. Você consegue configurar manualmente os pulsos dos LEDs, mas isso aqui nós não fizemos, não é utilizado. Raramente isso é utilizado. O GND altera. Bom, mas temos um problema. O módulo aqui ele possui dois reguladores de tensão, o 1 e o 2. Note que
O primeiro regulador de tensão ele foi feito para trabalhar com 3.3 volts, ele gera 3.3 volts. O segundo gera 1.8 volts. E se você se atentar, você vai ver que esses três resistores estão conectados nessa trilha, nessa conexão, recebendo uma alimentação de 1.8 volts. E note que também esses resistores estão nas mesmas linhas que o SCL, SDA e o INT, que eu falei anteriormente, que são as linhas responsáveis por fazer essa comunicação com o Arduino, fazer essa troca de dados na mesma linguagem, certo? E o Arduino ele foi feito para trabalhar no nível lógico de 5 volts. E acaba que quando ele recebe esses 1.8 volts, ele detecta como um nível baixo, um nível lógico baixo. E para que ele consiga fazer essa conversação, para que seja detectada no barramento I2C, ele precisa de uma tensão maior. Então é preciso fazer uma modificação nesse módulo. Bom, a primeira solução para corrigir esse problema de comunicação é você cortar a trilha, a conexão entre os resistores e o segundo regulador de tensão e fazer um jumper entre os resistores, né, a trilha dos resistores, e o primeiro regulador de tensão. Assim eles vão passar a receber 3.3 volts. Isso vai fazer com que eles consigam se comunicar no mesmo nível lógico. Essa é uma solução. Bom, aqui está mostrado como eles são montados. Ele também possui a segunda solução, que é a mesma coisa, basicamente. Só a única diferença é que você vai tirar esses 3 resistores, né, os resistores de pull-up interno, e você vai adicionar 3 resistores externos. Dessa maneira, você vai ligar os 5 ou 3 volts diretamente nos 3 resistores. Isso vai estabelecer uma conexão entre o Arduino e o módulo. Bom, nós utilizamos essa biblioteca, Voxlo. Essa foi a biblioteca utilizada. Bom, aqui estão os códigos, né? Nós importamos essa biblioteca e através desses comandos, se é possível fazer a medição da oxigenação do sangue. Você consegue até mesmo regular a corrente que passa pelos LEDs, que alimenta esses LEDs. Quanto maior a corrente, maior o brilho, maior vai ser a taxa de penetração na pele. Aqui está alguns códigos para você configurar a corrente que passa pelo LED. Bom, é isso.